Dependência tecnológica na infância. Já ouviu falar sobre isso? A gente vai discutir sobre isso agora aqui no Encontro com a Ju. Então, vamos falar um pouquinho sobre o desenvolvimento desse contexto que tem sido tão forte e que demarca e aqui atrapalha muitas vezes o desenvolvimento das nossas crianças. Se você for parar para olhar um pouquinho no meu feed, você sabe que eu tenho alguns projetos, inclusive, que acontecem em relação ao desenvolvimento infantil. Eu já trabalho com a expansão dessa consciência há um tempo, do quanto que pais, do quanto que mães, do quanto que família, do quanto que a sociedade, a comunidade, a escola, né? Todas as pessoas que são afetadas pelas novas tecnologias, ou seja, todas as pessoas no mundo, né, devem ficar atentos do quanto que a criança ela está vulnerável nesse contexto. As tecnologias elas devem ser usadas como aliadas, né? Devemos utilizá-las da melhor forma possível para potencializar o desenvolvimento dos nossos filhos, o desenvolvimento das nossas crianças. Pois bem, dito tudo isso, a gente tem que olhar que acontece uma realidade que muitas vezes se opõe, é bem diferente daquilo que a gente imagina. Nutri, você consegue me avisar se está conseguindo ouvir o que eu estou falando? Então, é pertinente dizer o quanto, né, que cada vez mais que o que a gente faz, o quanto que a gente está pactuando com relações, né, de desenvolvimentos afetam ali relativamente a vida das nossas crianças, as próximas gerações, não é? Gente, consegue me ouvir? Por favor, me avisem aqui, tá? Está tudo direitinho. Então, assim, quando a gente pensa quais são os impactos, Juliana, do desenvolvimento, né, que ali atravessa o uso contínuo e permanente da nova tecnologia, quais impactos podem acontecer? De início, eu quero falar que existem exemplos, possibilidades, alternativas, existem usos diferentes. Eu posso utilizar da melhor forma possível, em que a tecnologia é uma aliada ao desenvolvimento psicoeducacional. Eu posso utilizar a tecnologia como um processo de desenvolvimento que está ali subsidiando, não é, a criança em processos em que ela vai estar em conexões sociais, em conexões afetivas, em conexões culturais, aprendendo possibilidades de desenvolvimento, né? E aí é significativo entender que quando a criança está dentro desse contexto, né, ela vai estar ali percebendo a fala do outro, ela vai sair de uma figura em que ela é, no início da infância, a personagem principal, para entender que nesse contexto múltiplo e variado, ela também tem relações com outras pessoas, não é? Então, assim, eu vou até perguntar aqui vocês, se vocês estão conseguindo me ouvir, tá bom? Então, quando a gente percebe esse cenário em que as pessoas estão ali vivenciando o impacto, né, e a aprendizagem que a tecnologia pode proporcionar, que tipo de aprendizagem ela está aprendendo? Que tipo de uso ela está realizando? Então, esse questionamento deve ser feito, principalmente quando o foco é direcionado para a infância, porque uma pessoa adulta, ela supostamente tem a continuidade, a condição, não é, de ter um maior controle sobre o seu contexto. Uma criança, ela está em uma situação de vulnerabilidade devido ao seu desenvolvimento em relação à idade, à própria maturação psicoemocional, não é? A própria relação com o corpo, a relação com as pessoas que estão ao redor. Nesse cenário, quando a gente percebe que esse desenvolvimento ele pode ser pertinente a uma situação em que talvez o uso ele sai de um uso moderado, um uso pensando no desenvolvimento saudável, para um uso que revela um contexto de adoecimento, um uso desmoderado, um uso intenso, a ponto de que essa criança ela não consiga, não é, ter o seu desenvolvimento mais saudável, é extremamente pertinente que você, como profissional das áreas psis, das áreas de saúde, como, por exemplo, psicólogos, pediatras, psiquiatras, pedagogos, pessoas que trabalham ali com crianças, estejam extremamente atentas a esse desenvolvimento que precisa ali acompanhar e observar com um olhar analítico, ético e profissional qual é o contexto que a criança está vivenciando. Então, não é toda tecnologia que pode proporcionar um desenvolvimento negativo ou um impacto negativo da situação, mas sim como esse uso é feito, como ele pode ser mediado, controlado, qual sistemática de operacionalização do dia a dia é direcionada para a composição desses comportamentos.
Então, quando nós percebemos que esse contexto aborda uma intensa seriedade de situações que comprometem, fazendo com que o desenvolvimento da criança receba implicações negativas e destrutivas, não é? Riscos, a gente precisa olhar para quais riscos são esses. De início, eu quero apresentar para vocês que a gente pode perceber que existem fatores e implicações negativas no desenvolvimento das crianças que impactam em seu desenvolvimento psicológico, desenvolvimento social, desenvolvimento cognitivo, emocional, comportamental. Então, a dependência tecnológica ela pode reverberar de modo muito negativo na relação com a criança e o universo, na relação que a criança tem com as pessoas. Dedê consegue me ouvir? Consegue? Eu acho que tá com blackout um pouquinho aqui. Então eu vou fazer essa discussão para a gente observar que dentro desse contexto tem um panorama perfeito de tem um oi Raí, Dedê, beijo, né? Então vamos lá. Tem um panorama extremamente significativo. Quando eu olho para o impacto que a dependência tecnológica reverbera na vida de uma criança, eu recebo mensagem dizendo assim, Juliana, dependência tecnológica na infância, a ideia é que as crianças não tenham ali um tempo muito aberto para estar na tecnologia, pelo contrário, que esse uso da mediação, na verdade, o uso da tecnologia, do computador, do videogame, ele seja controlado, né? Porque a criança ela está num contexto de vulnerabilidade. Eu tenho pessoas que falam sobre isso, eu tenho profissionais que assumem essa posição, mas eu também tenho, né, situações em que, Juliana, para eu poder fazer o meu almoço, meu filho tem que ficar à frente da televisão. Para eu poder fazer determinada atividade, meu filho tem que estar ali no videogame. Ele, pelo menos, está seguro na minha frente. Oi, Ivone. Oi, gente. Nária, Raí. Gente, estava dando um probleminha no áudio, fiz várias falas, várias entradas, e as pessoas não conseguiam me ouvir. Por favor, se parar o som de novo, me avisem, tá? Então, vamos lá. Quando eu divulgo que vou fazer uma atividade, uma palestra, por exemplo, sobre dependência tecnológica na infância, oi, Ivone, bem-vindo, né? Eu tenho, então, falas que vão do 8 ao 80, falas que tocam, inclusive, na radicalidade, do tipo assim, como, Juliana? Como uma criança ser dependente? Isso é absurdo. Por outro lado, diz, não, mas eu preciso deixar ela diante do videogame, porque supostamente ela está ali na minha frente e é mais seguro, enquanto eu posso fazer as coisas de casa, eu preciso fazer. Então, para começar, profissionais das áreas de psiquiatria, psicologia, pediatria, pedagogia, você é família que está ali com as crianças, necessita ter uma expansão, né, de articulações do quanto que esse contexto é diverso. Quando esse contexto diverso se mostra, se revela, como é que nós profissionais podemos fazer essa extensão comportamental para, de modo analítico e um modo, né, mais seguro, mais protetivo, orientar o uso de uma tecnologia em que a criança talvez ela não pegue sozinha um aparelho. Quem entrega o aparelho? É a avó? É a mãe? É o pai? Qual é o contexto? Na escola é permitido durante determinado tempo? Não, as crianças aprenderam inclusive a colocar na mochila, cada um tem um seu na sala dela. Qual é a realidade que essa criança vive? O contexto ele vai ser fundamental para que você tenha ferramentas enquanto profissional para atender pessoas com essas demandas. Porque muitas vezes, quando a gente olha para uma criança que está nesse contexto de dependência, e quando eu falo dependência, eu não estou falando somente da birra, quando você vai tirar o celular para a criança talvez almoçar. Ou vamos parar de jogar videogame, vamos dar uma volta, vamos conversar. Eu estou falando da dependência como uma situação mais acentuada em que o desinteresse, o desligamento das relações emocionais e relações sociais já são alterados. O comportamento ele vai ser modificado ali naquele momento, mas a longo prazo, o que é que acontece? Né? Quando uma criança, oi Andréia, saudade, Débora, né? O que é que acontece quando a criança ela tem uma determinação a partir daquilo que ela naturalizou em seu contexto e como prática do dia a dia ela tem que passa mais tempo diante da televisão, do videogame do que com outras pessoas. Como é que a criança vai aprender a desenvolver, inclusive, a sua oralidade, a fala, o vocabulário? Quanto que a criança ela vai aprender as relações sociais de pensamentos diversos, pensamentos mais complexos, em que sai da ideia do simples, somente da cor amarela e azul, para uma ideia de pensamento e cores mais complexas, o colorido, por exemplo.
sobre conjugalidades, sobre direitos diferentes de existir. Para que a criança ela consiga adquirir esse contexto, ela precisa internalizar as diferenças sociais e essa diferença social ela vai ser aprendida na vivência social. É preciso fazer um andame, é preciso fazer uma ponte entre as relações sociais para que o vínculo venha a acontecer. Isso reverbera cada vez mais na presença de ansiedades e na presença de psicopatologias como depressões, como ausências de sentido para a vida. Cada vez mais crianças têm questionado e têm falado de um modo de se sentir entediado, chateado, vazias. A infância vazia, quando isso às vezes é uma crise de abstinência diante de uma tecnologia, ou diante de um uso intenso da tecnologia, que quando a criança sai, ela, o que é que eu faço agora? A criança ela vai aprender. A criança ela aprende o quê? Você como profissional que acompanha, oi Alisson, meu querido, né? A criança que aprende então todo esse desenvolvimento relacional, a partir daquilo que se torna dia a dia, é fundamental que tenha esse reconhecimento de um processo que ele é contínuo, nunca linear. Não é? Então, o código que é absorvido pela criança que fica muito tempo no videogame e essa criança tem 5 anos e outra criança tem 10 anos, ela vai ser internalizada de um modo diferenciado. Vamos então falar do quanto que esses fatores, né, podem reverberar de modo negativo e o impacto ser uma gravidade intensa para a vivência de desorganizações psicoemocionais ao longo de sua vida. Tá? De início, fatores de risco, por exemplo, vamos pensar nos fatores sociais. A criança que você conhece, a criança que você atende, a criança que você acompanha ou que talvez esteja ali ao seu redor e você perceba que ela está muito vulnerável diante da situação de uso da tecnologia, ela tem um comprometimento social muito forte dependendo do tempo e da qualidade daquilo que ela assiste. Qual é a palavra que você, que é profissional, mais escuta no seu consultório? Mais escuta na sua escola? Mais escuta no ambiente do seu trabalho? Qual é a palavra que mais você diz no seu dia a dia? Isso vai impactar a sua vida. A criança, e eu não estou falando somente da quantidade, estou falando da internalização dos sentidos e significados. Oi, Iron, bom dia, mais uma vez você aqui. O que é que a gente tem então? Né? Raíssa, Ana, sejam bem-vindos, gente. Quando acontece, né, essa repetição comportamental, oi, Ravena, beijo, né? Coração para você também, né? Quando a gente vê, então, essa repetição de comportamento, de códigos que é vivida por uma criança, e quando a criança está internalizando esse código, quando vem de um contexto bem externo, daquilo que é diferente do seu contexto, ela precisa passar por um processo de conexão dialógica para entender esse processo daquilo que está sendo apresentado. Um exemplo disso é, crianças que moram no Nordeste brasileiro não conhecem neve, mas aí muitos filmes infantis apresentam a neve, né? Então, o que significa essa areia branca? É uma areia branca? Né? É gelado? É quente? Como é que o contexto vai ser mediador a ponto de dizer, explicar que a neve significa, né, algo gelado, que parece um gelo, que parece que é diferente do fogo, que não é uma areia, mas que parece... Até que ela consiga elaborar uma imaginação sobre um fenômeno que ela não conhece. Bom, eu estou dando um exemplo dessa situação em que o contexto faz a mediação de algo que a criança não conhece e que foi apresentado a partir da tecnologia. Só que quando a gente vê que pessoas utilizam o grooming, a técnica de se tornarem cada vez mais sedutivas, para tentarem acessar as nossas crianças, essas pessoas podem apresentar às nossas crianças uma questão que talvez não seja tão saudável assim. E aí, mães, pais, profissionais das áreas que atendem crianças, como, por exemplo, a psicologia, a pedagogia, a psiquiatria, tem até coaches trabalhando com desenvolvimento infantil, várias outras profissões, né? Precisam estar alertas ao quanto que o grooming pode chegar ali na vida, no acesso, no contato com as nossas crianças e estar apresentando situações que são feríveis, que são machucadoras, que são destituidoras, assustadoras, que geram desde o pesadelo até situações que vão reverberar em situações traumatizantes, não é? O código para a criança, ele chega como código e ela precisa ter uma tradução simbólica para que ela internalize aquele significado. Quando, diante do seu contexto, uma criança de 5 anos é apresentada alguma coisa, ela não tem noção específica daquilo que está sendo dito. E aí é importante a gente perceber, então, que quando a gente
está falando para várias pessoas, é extremamente significativo entender essa fala, que ela é singular e coletiva, mas que ela vai para além das pessoas que a gente imagina. Na infância, como é que acontece? O que é que aquela criança está entendendo dependendo da idade dela? Ela está numa situação de vulnerabilidade, num contexto em que cada vez mais, né, ela está tendo uma situação em que aquele questionamento, aquele código que se apresenta pode se tornar altamente destrutivo. Por exemplo, alguém que chega numa situação em que na sua adultez entra na rede social a partir de um perfil fake, a partir de uma situação que constitui uma imagem que não é a sua, o quanto que isso fala de segurança e insegurança construída ao longo da vida e que às vezes personalidade de haters, personalidade de pessoas que utilizam essa técnica para se tornarem sedutoras, elas vão ali falar de talvez situações frágeis, situações traumáticas, vivenciadas por aquelas pessoas que não sabem lidar com os próprios sentimentos e emoções. É bem significativo entender como a situação comportamental ela é tão complexa, né? O quanto que ela vai estar gerando desenvolvimento para além da vida naquele momento. E isso se dá em relações longas, duradouras, né? Como é que a criança se desenvolve quando ela pega, ela aprende, ela internaliza um código que lhe é destrutivo. Muitas vezes ela se torna alguém capaz de machucar, capaz de destituir o outro pelo simples prazer da superfície de propriamente existir ou inexistir, porque talvez a própria pessoa não seja importante para ninguém. Para alguém? Como assim? O que é que esse contexto apresenta? Bom, a criança, quando ela tem uma situação, né, de aprendizagem, de internalização, né, qual o código que está sendo ensinado para essa criança? Qual a mensagem que está sendo dita? A dependência tecnológica, ela pode destituir relações que vão desse campo social a ponto das relações sociais não importarem mais, não existirem interesses sociais. E aí as pessoas, elas podem passar por uma situação que, como assim essa criança não quer fazer isso? Como essa criança não quer passear? Como essa criança não quer sair e encontrar outras crianças? Talvez ela aprendeu e ela internalizou que o outro talvez não seja mais importante para ela. Diante de uma situação relacional, o que é que passa a ser importante para essa criança? Embora estou falando de um contexto de sociabilidade, isso reverbera nas relações amorosas, nas relações eróticas, nas conjugalidades, nos tratamentos de respeito e dignidade diante das sociedades, de entender culturas e diversidades diferentes. O que é alguém falar e o outro ouvir e essa comunicação possibilitar um relacionamento extremamente significativo e construtivo para o mundo, para si, para a própria sociedade. Quando a gente olha para a dependência tecnológica, a gente tem percebido pessoas que elas estão investindo na qualidade das relações ou elas simplesmente estão se tornando pessoas que cada vez mais se importam menos uns com os outros e consigo mesmo, por não ter inclusive o desenvolvimento da capacidade de entender o que está acontecendo na diversidade do mundo, na diversidade da própria vida. Quanto mais tempo você ficar diante de uma tecnologia, talvez menos tempo você esteja em relacionamento social, em relações com outras pessoas. E isso fala de uma série de situações que afetam a tua vida. Como é que está a tua capacidade de desenvolvimento de afeto? Como é que está a capacidade do teu cliente de desenvolvimento de conexões de empatia, de se interessar, de se importar, não é? E isso é extremamente importante, né? Nesse momento, o que é que acontece então quando a gente percebe essa situação, né? Gente, a minha internet está, não sei se vocês estão conseguindo me ouvir, ela silenciou minha voz, ela caiu, ela voltou. Acho que os comentários foram aqui, tá acontecendo alguma coisa, mas bora lá, qualquer coisa a gente vai conversar no direct, enfim, tá? Vou tentar atualizar aqui novamente. Enfim, tá? Mas ela tá, vou deixar aqui. O que é que a gente pensa, então, quando vê o desenvolvimento de uma criança diante desse cenário como um profissional que está ali, acompanhando o desenvolvimento de futuras pessoas adultas, futuras pessoas que estão se comprometendo em atividades, não é? Em geração de vínculos e comprometimentos que podem decidir, né, os rumos do mundo na próxima geração. Não é o tempo somente, e aí eu quero trazer isso em evidência, que vai falar com que essa criança ela tenha um impacto positivo ou negativo, mas o que é que ela internaliza na prática do todo dia, materializado em seu cotidiano. Falei de aspectos sociais que são fundamentais,
Desde a criança perdeu interesse e sentido para fazer coisas, para se relacionar. Eu estou falando do sentido que pode reverberar em distúrbios alimentares, porque o sabor pode ficar mais limitado. A experimentação, inclusive se colocar diante de uma situação de se desenvolver com outras pessoas que apresentam culturas diferentes. O novo pode ser desinteressante. Outras pessoas podem se tornar desinteressantes. Outras coisas podem ser desinteressantes. E aí a sociabilidade das relações podem ficar altamente comprometidas. Outro aspecto vem a ser as composições familiares, as relações de pessoas que estão ali dentro de casa. Vocês sabem que é um dos contextos, o contexto doméstico, é um dos contextos que mais acontece violência. E aí, olha que interessante, né? Quando a gente olha para um contexto que existe um alto índice, uma alta revelação de problemáticas devido ao contexto da violência, violência contra a mulher, violência contra crianças, enfim, quando acontece da presentificação, então, da instalação da dependência tecnológica nesse contexto de já possibilidades de violência, de já muito sensível, né, devido às presenças contínuas e permanentes. E muitas vezes desdobrado em ausências de relações. Como isso acontece se agrega mais ainda esses riscos de violentações, por exemplo, à dependência tecnológica? É possível, então, a intensificação desse adoecimento relacional em uma constituição familiar, né? É possível, então, que as questões que agregam ali as relações familiares intensifiquem o adoecimento porque faz parte de uma conjuntura. Não vamos pensar que somente existe um único fator que gera o sofrimento e é um fator de risco. Mas, dependendo do contexto que a criança está, ela pode, muitas vezes, ter o acesso à tecnologia devido porque alguém deu, porque alguém colocou e internalizou o processo de aprendizagem para essa criança como dependente de uma tecnologia. Aprendizagem, inclusive, interativa. E isso, essa criança talvez desenvolva e carregue para a vida, né? E isso é um risco muito forte. A família, então, muitas vezes vai precisar ser acompanhada também dentro desse cenário, em que o uso do celular e o intenso e desmoderado uso das tecnologias, smartphones, videogames, podem ser sinais e sintomas de um processo relacional de adoecimento. A criança ela pode trazer sintomas que ela pode, inclusive, vivenciar dentro de uma relação mais ampla, como a relação com os pais, como a relação com os irmãos, com os avós, com os tios. A criança ela está ali, muitas vezes, sem saber falar o que está sentindo, devido à sua condição de vulnerabilidade. Ela não tem maturidade oral, cognitiva, comportamental, para se defender ou para dizer o que está sentindo. Muitas vezes a criança ela vai precisar de um suporte, ela vai precisar de um profissional, que é justamente para você, com o que eu estou falando, né? Que acompanhe esse lugar e que seja ponte nessa relação de desenvolvimento da criança com o mundo, da criança com a criança, da criança com as relações que ela habita. Desenvolvimento, então, da saúde física. Quanto que muitas vezes a criança ela já está ali com o celular em mãos durante tanto tempo, ou o próprio tablet, e a postura dessa criança, ela não vai ter flexibilidade, não vai ter mobilidade, ela vai estar muito mais tempo paralisada, e aí ela não vai estar em atividades sociais, fazendo com que talvez essa criança ela esteja em uma situação de intenso comprometimento de desenvolvimento físico, do equilíbrio fino, do equilíbrio motor mais elaborativo, não é? Até mesmo da vivência, da atenção, da concentração, da memória, processos que são cognições ativas, não é? Dentro desse desenvolvimento ativo. Gente, até o movimento dos olhos. Se você passa muito tempo fazendo movimento, na verdade, com os olhos fixados em uma tela, fazer o giro, né? Se pode gerar uma sensação de tontura, uma inabilidade corporal muito intenso. Quantas vezes você não acompanhou crianças, adolescentes e até adultos que, devido, né, à ociosidade física, não tem nenhum tipo de atividade física, gera uma relação de apatia com o corpo, de insatisfação intensa com esse corpo. A criança, ela está em desenvolvimento relacional, ela está em desenvolvimento cognitivo e em desenvolvimento corporal. Como é que você, profissional, pode acompanhar de modo mais positivo esse desenvolvimento na vida de uma criança para que a dependência tecnológica não venha frustrar, não venha burlar, não venha destituir, destruir o desenvolvimento mais saudável possível. Então, a dependência tecnológica ela chega na vida das crianças, muitas vezes, devido a ausências de desenvolvimentos relacionais. Às vezes, dependendo do contexto da criança, esse desenvolvimento ele já se dá de um contexto adoecido e é apenas mais um sintoma.
Então, pensando, né, que a criança dentro desse fator de dependência tecnológica, ela vai estar sendo ali contornada por fatores de risco que são sociais, que são psicológicos, cognitivos, biológicos, reverberando assim em um desenvolvimento adoecido de sua personalidade. E aí, cada vez mais a gente quer viver em saúde, né, social, em saúde relacional, em saúde consigo mesmo na própria vida. Como é que você, profissional, pode se capacitar para que aprenda como tratar a dependência tecnológica, evitando assim o maior sofrimento das crianças. Bom, a saúde mental, um fator fundamental, né? Quando a gente fala de pensamento e linguagem, a gente está falando de questões que são extremamente intensas e complexas. Para uma criança, a criança ela traz uma ideia de fantasia, de uma construção do que é verdade, de uma construção do que é ficção, para que ela venha justamente materializar a passagem daquilo que é fantasia e imaginação para a realidade. Aquilo que é apresentado e aquilo que é verbalizado para ela, concretizado no dia a dia, ela pode estar interpretando que é um modo mais coerente. Por exemplo, o contexto da violência. Se a criança vive um contexto de violentação, ela pode trazer para as outras relações com outras crianças, na escola, na comunidade, a reprodução da violência, porque aquilo está internalizado como algo passível de acontecer, foi naturalizado. A dependência tecnológica pode apresentar inúmeras situações que vulnerabilizam as crianças. Risco, perigo, insegurança, traumas, situações que geram dor, medo, pavor, pesadelo, não é? A sensação de desafeto, desapego, desamor. Como é que você, profissional, psicólogo, pediatra, psiquiatra, pedagogo, que acompanha crianças, que trabalha com crianças, pode prevenir, pode tratar a dependência tecnológica para que essa criança não esteja nesse contexto de vulnerabilidade. É uma questão ética sua como profissional cuidar da sua condição para tratar da melhor forma seus clientes. Né? E a criança, dentro da situação de vulnerabilidade em relação ao desenvolvimento infantil, devido à idade, devido a estar descobrindo a vida, descobrindo suas relações, é extremamente importante, extremamente pertinente. Então vamos lá. A tentativa de hoje de fazer o nosso encontro, né, foi bem válida, né? A internet caiu um pouquinho e tudo, mas vamos seguir. E amanhã a gente vai falar sobre dependência tecnológica na adolescência, tá? Gente, beijo grande, eu tenho até aqui. Vamos lá. Até amanhã no encontro com a Ju.